Creio que ninguém esperava por um julgamento justo, equilibrado, imparcial, neste caso da acusação contra o ex-presidente Bolsonaro e outras pessoas que estariam envolvidas num suposto golpe ou tentativa de golpe. Mas o que nós estamos vendo nessa primeira fase do processo, que é a aceitação da denúncia, é algo estarrecedor, porque você precisa entender como é que funciona um julgamento qualquer, né? Você tem três figuras. Você tem a figura do julgador, que deve ser o mais imparcial possível. É por isso que a justiça brasileira chegou ao ponto de criar aquela figura do juiz de garantias para ser, né, um segundo revisor até de todo o processo, que não teria participado da fase de processamento das provas, da investigação, né? Mas enfim, você tem o juiz, que por definição deve ser o mais imparcial possível. Você tem o promotor, o procurador, enfim, que faz a denúncia. E você tem o defensor, o advogado. Obviamente que ainda tem, né, o acusado, que pode virar réu caso uma denúncia seja aí aceita pela justiça. E o que nós estamos vendo nesse julgamento? Bom, em primeiro lugar, a própria defesa apresenta uma série de problemas insolúveis. Primeiro, você tem um juiz, que inclusive foi o relator dessa investigação, que opera na prática como investigador, como acusador, como vítima até desse processo e também como juiz. Aí você tem um segundo sujeito que está julgando, um segundo juiz, que foi advogado pessoal de um adversário político de Bolsonaro e do seu próprio movimento. E não só isso, uma pessoa que entrou com processos contra o Bolsonaro na justiça e contra praticamente, né, dezenas ou centenas de apoiadores de Bolsonaro, já que ele foi advogado durante as eleições lá do Lula. E o terceiro juiz que foi questionado é um aliado de décadas de Lula, ex-ministro da Justiça de Lula, que inclusive deu várias declarações chamando Bolsonaro até mesmo de diabo, fazendo comparações. E obviamente que esse pedido de afastamento desses juízes do caso foi negado. Pois bem, os advogados ontem deixaram claro que não tiveram acesso à integralidade dos autos, o que é uma queixa sistemática de praticamente todos os advogados, ou quase todos, que atuaram nesses casos dos inquéritos supremos. Nem vamos entrar aqui no mérito, já foi discutido várias vezes, da própria natureza, né, desse inquérito mãe, que é aquele inquérito das fake news e todos os outros, em que você tem a abertura de uma investigação pelo próprio juízo, que é vedado pelo ordenamento legal brasileiro. Nem vamos falar também de algo muito claro, né? Existia uma compreensão no Supremo, até um pouco antes do início desse julgamento, que pessoas que saíssem dos cargos públicos que ocupavam, que deveriam ter prerrogativa de fora no Supremo, deveriam ter os casos encaminhados para a primeira instância, né? Uma semana antes da decisão sobre isso da PGR, já que essa foi a pedido dos advogados, o Supremo muda o seu entendimento e passa a definir que pessoas que mesmo tenham perdido o cargo público, tenham saído da vida pública, os casos devem se manter no Supremo, né? Então, tudo isso já aconteceu, mas agora acontece algo ainda mais inimaginável. Durante o julgamento, que é feito, né, ao longo desses últimos dias, e ainda é feito na primeira turma e não no plenário, nesse caso requer o plenário, mas enfim, o ministro Moraes adota um discurso de defesa das suas decisões em relação a esse caso, em relação ao 8 de janeiro, que não tem uma conexão necessariamente direta, né? A maior parte das acusações contra essas pessoas de hoje não são exatamente sobre o 8 de janeiro, mas sim sobre um suposto planejamento de golpe. Depois de meses de investigação profunda, não se encontrou provas cabais de relação entre os atos do 8 de janeiro e um suposto planejamento de golpe, né? Então ainda tem esse problema. Mas enfim, o ministro Moraes utiliza a sua posição para defender as suas decisões ao longo desses últimos anos e atacar críticos, né? E mais do que isso, ele se apresenta como o promotor do caso ao apresentar até mesmo imagens do 8 de janeiro para provar que aquilo de fato tenha sido violento e que, diferentemente das fake news que as milícias digitais
apresentam nas redes não eram velhinhas que foram passear, ou uma pessoa que estava lá passeando e resolveu pichar uma estátua com batom, nada disso teria acontecido. Ora, esse não é o papel do juiz do caso. O papel do juiz do caso é ouvir as alegações da defesa, ouvir as alegações da acusação, né, da promotoria, aqui representada pelo procurador-geral, e aí tomar uma decisão. Mas isso só reflete a confusão insanável que se produziu nesses inquéritos em que o ministro opera como investigador, como acusador, como fez hoje, como vítima. Ele se referiu várias vezes na terceira pessoa novamente, né? Em outros processos já tinha acontecido. E aí depois, no final das contas, julga como se fosse um juiz isento de tudo isso, né? Aqui tem uma manifestação que eu quero compartilhar com você, do Dr. Ribeiro, lá no X, que explica bem essa confusão, né? Então tá lá a notícia do Metrópolis. Moraes exibe vídeos de atentados de violência praticados no Rio de Janeiro e diz: não foi um passeio. Passaram a querer criar uma própria narrativa, como eu disse ontem, de velhinhas com brilho na mão e pessoas que estavam passeando. Estavam com batom e foram lá passar um batonzinho só. Óbvio, ninguém está falando isso nas redes. O que todo mundo está falando em relação à questão do batom, por exemplo, ou em relação às velhinhas, é que existiram ali pessoas que não cometeram nenhum ato de violência. Existiram pessoas que não participaram do quebra-quebra. Existiam pessoas que estavam apenas protestando. Essas pessoas não tinham condições de dar um golpe de Estado, mesmo que elas quisessem. Porque elas não tinham armas, não tinham meios para isso. Isso é o que as redes sociais estão falando, não que era um passeio no parque. E aí o Dr. Ribeiro apresenta, né? Esse é o Xandão, promotor, explicando o que o Xandão investigador descobriu e depois o Xandão juiz vai julgar. Obviamente que isso é, né, um duro golpe na justiça brasileira. Porque se você vai julgar, processar um político, um dos maiores líderes da história do Brasil, que é o ex-presidente Bolsonaro, líder da direita, você precisa fazer isso e ter um embasamento, né, não só jurídico, mas uma isenção a qualquer prova para conseguir convencer a população de que tudo foi feito, né, no que se espera de um processo legítimo, dentro do Estado de Direito, dentro do devido processo legal. E, obviamente, não é isso que nós estamos observando, né? Então isso é uma tragédia para a justiça brasileira e é difícil pensar como é que a justiça vai se recuperar disso, né? Além do mais, ficou claro, a defesa, né, apresentou esse argumento. O vídeo que foi mostrado lá para provar que houve violência no Rio de Janeiro, que necessariamente não tem a ver novamente com os réus que estavam lá hoje, porque essa conexão não foi demonstrada cabalmente, nem havia esse vídeo nos autos, né? Bom, por uma defesa que alega não ter recebido a integralidade das provas, é só mais um dos aspectos, né, que dificultam o direito de defesa. E em várias vezes o ministro se refere a si mesmo, né, como falou aqui em relação às falas do presidente lá na Paulista. Todos recordam que o presidente, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, disse que a partir daquele momento não cumpriria mais ordem judicial. Ou seja, fica evidente que o próprio ministro é parte de toda essa história, né, que seria até mesmo uma vítima. É inerente que ele tenha, nos últimos anos, apresentado não só o ex-presidente Bolsonaro, mas os próprios alinhados à direita como milicianos digitais, até mesmo utilizando termos como nazista, fascista, né? Que tipo de julgamento nós podemos esperar de quem faz esse tipo de aprovação? E até mesmo na esquerda fica evidente que há problemas sérios, né, nessa postura. O vídeo exibido pelo ministro Moraes, aqui Pablo Hortelano, um cara de esquerda, um dos caras que defendeu desde o começo toda a perseguição aí à direita brasileira. O vídeo exibido pelo ministro, para resgatar a gravidade dos fatos, reitera a confusão de papéis, nas quais o juiz Alexandre também comandou as investigações. Essa exibição, sob o tom emocional do julgamento, sobe, né, melhor colocando o tom emocional do julgamento, e rompe com o princípio da imparcialidade do julgador. Isso é simplesmente inegável. E veja, né, que o ministro aponta tanto a criação de supostas fake news, né, de narrativas falsas promovidas nas redes sociais. E hoje se falou o seguinte, durante o julgamento. Durante o julgamento que pode tornar Bolsonaro réu, ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia comentaram
mudança da regra eleitoral no ZEU, na qual o Trump cita o Brasil como um exemplo. O Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Enquanto isso, aqui no Brasil, houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. Só há um problema em relação a essa declaração. O Trump não quer utilizar o sistema brasileiro como modelo nos Estados Unidos. É exatamente o inverso. Vejam o que o Trump falou. Na ordem executiva, há lá uma colocação elogiosa sobre a biometria utilizada para identificar pessoas que vão votar no Brasil. Por que ele fala isso? Porque aqui nos Estados Unidos, um dos problemas que existem é justamente a falta de necessidade em muitos estados controlados por democratas de identificar o eleitor, o que obviamente pode promover fraudes, né? Então, o que o Trump está querendo é um sistema de identificação do eleitor, e ele utilizou o sistema de biometria lá da Justiça Brasileira como exemplo, mas não a urna eletrônica, até porque o que ele está defendendo é o voto no papel. Ouçam aí o que o Trump tem a dizer. And it's so easy to do it, and we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID, and just one other thing, proof of a thing called citizenship in the United States. Wouldn't that be nice? How simple does that sound? Proof of citizenship, voter ID, one-day voting, and paper ballots. You know, paper ballots are very secure. They have watermark paper. It's very intricate stuff. It's very technologically advanced, even though it's paper. And you'd have no trouble. You wouldn't have dishonest elections. Então vejam, né? Aí o Trump deixando claro que o que ele está querendo é sistema de identificação, e aí sim pode se usar como modelo o que a Justiça Eleitoral Brasileira faz, mas não tem nada a ver com urna eletrônica. Ao contrário, ele não quer urna eletrônica, quer acabar com a urna eletrônica, a ordem executiva disso claro, e quer aí votação no papel. Enfim, é um festival de absurdos. Se um julgamento como esse acontecesse na primeira instância, em que o próprio juiz do caso adota a postura de promotor, traz provas que nem estão nos autos, né, para justificar o aceito de uma denúncia, é líquido e certo, e todo advogado brasileiro, todo juiz brasileiro vai concordar comigo, se estiver falando a verdade, que esse julgamento seria anulado. Mas nós estamos diante da última instância do judiciário, que trata não só o ex-presidente Bolsonaro, como todo o movimento de direita, como uma espécie de inimigo da nação, inimigo da democracia, e não há, basicamente, a quem recorrer. É isso que nós estamos enfrentando.